Olá para você que está chegando agora aqui no meu canal, ou porque assistiu o meu primeiro vídeo, né? Ou então está pesquisando e eu apareci como sugestão para vocês e vocês querem aí assistir para ver se consegue ter mais informações. E isso é bom, muito bem-vindo, viu? Eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, rapidinho. Meu nome é Sérgio, tenho 43 anos, decidi ser pai por adoção, né? Nesse momento serei pai solo. Contei um pouquinho a minha história para vocês no meu primeiro vídeo, então se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês dão um pulinho lá. É muito importante porque eu fiz uma pergunta lá, que isso vai levar toda essa nossa série de vídeo, sempre vai ter essa pergunta para vocês e vão perguntar para vocês, né? Principalmente na assistência social, nas entrevistas, né? Por que você resolveu adotar? Né? E eu expliquei um pouquinho lá, meio que pincelei, então é interessante. Vá lá depois, assista, me conheça, conheça a minha história, eu acho que vale a pena, né? E aí eu terminei o vídeo dizendo que se depois de todo o questionamento, depois do que a gente conversou, você ainda quisesse adotar, soubesse que a sua vontade de adotar seria genuína, eu iria passar para vocês o passo a passo de como fazer de maneira legal, né? E eu tô aqui para isso agora. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, de como que foi. No outro vídeo eu prometi para vocês que ia falar também que etapa eu tô, né? Então lembrando que eu estou numa etapa, mas quando eu comecei a amadurecer a ideia de querer ser pai por adoção, eu comecei a pesquisar. Então eu não pesquisei só a etapa da entrada do documento, eu fui pesquisando tudo, né? Eu comecei eu acho que são 4 meses que eu tô nessa empreitada, e são 4 meses que eu tô assim, debruçado no tema. E cada vez mais eu fico mais interessado, porque além da gente aprender sobre adoção, a gente está aprendendo sobre ser humano, a gente está aprendendo a ser família, a gente está aprendendo a criar uma sociedade melhor, né? Então é muito mais além do que você adotar. É muito interessante isso, por isso que eu convido vocês a participarem de todos os processos, a participarem desses vídeos que eu tô fazendo aqui. Eu sei que é um modo amador, porque, gente, eu vou pedir licença para vocês e até desculpa. Eu não tenho tempo de ficar editando, eu não tenho tempo de ficar procurando coisinhas legais, porque eu gosto de falar quando tá na alma, né? Quando tá na cabeça. Se eu ficar pensando, eu já tenho uma vida corrida, trabalho, um monte de coisas, eu acabo não gravando e estimula. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que falar quando a gente tem vontade, quando a gente acha que vai valer a pena para quem está ouvindo, para quem está assistindo, né? Então vamos lá. Então você já pensou, já refletiu e você quer ter uma família aí por adoção. Você quer ser pai solo, mãe solo, ou então pais, né? Um casal, enfim. Primeiro que isso é muito bacana. Hoje a legislação brasileira, ela permite, né, que todas as configurações de família seja possível. Então você pode ser um casal homoafetivo, um casal heteronormal, né? Falo normal, gente, só para descontrair. Papai e mamãe, mamãe e mamãe, papai solo, mamãe solo, isso é permitido hoje no Brasil. Vale a pena refletir e reforçar isso, porque antigamente não era, né? Tinha muitos tabus. Afinal de contas, ainda tem hoje, porque a gente sempre fala, a gente briga muito, né? As pessoas brigam muito pelo quadro de família tradicional. E eu quero lembrar vocês que a família tradicional hoje é a família que acolhe, a família que tem amor, a família que cuida. Então não importa se é um homem solo, se é um casal gay, se é um casal lésbico ou é um casal hétero, né? O importante é ter amor, o importante é cuidar. Então esse é um ponto. Eu preciso de advogado para poder entrar com um pedido de adoção? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem e tem muitas pessoas que são induzidas ao erro a responder que sim, né? Então hoje no Brasil o processo de adoção é totalmente gratuito e não precisa de advogado. Isso é um ponto muito importante para vocês. Mas eu já ouvi falar que precisa, eu já fui em tal lugar que falou que precisa. Geralmente é algum assessor de direito ou então um advogado querendo vender o peixe dele e tá tudo bem, mas você precisa entender que não precisa. Tome muito cuidado, porque não são todos, não é todo mundo que fazem isso, mas eu já vi casos de pessoas querendo vender uma facilidade para você adquirindo o serviço do advogado. Não são todos os advogados que fazem isso, quero deixar bem claro, né? Mas tem muitos que induzem você a pensar assim, o processo de adoção no Brasil ele é muito demorado. Se eu arrumar um advogado, ele acelera para mim. Então isso é muito falacioso, né? Não é verdade. Porque o que acontece? Tudo que você vai fazer, você pode fazer sem advogado porque são as questões das documentações. E a documentação, se tiver alguma coisa errada, antes de você dar entrada na habilitação, o próprio fórum vai te apontar, olha,
a gente não aceita isso daqui, você precisa arrumar. Depois que você foi habilitado, você vai para uma fila. E essa fila é onde certos advogados falam que induzem você a achar que você vai pular a fila, que ele vai facilitar. Mesmo que ele consiga, isso é ilegal. Não pode, né? De novo, eu estou reforçando, não são todos os advogados, mas já passou por mim, eu já vi histórias de pessoas que acabaram depois sendo enganados porque prometeram que se contratasse o serviço do advogado, ele iria facilitar o processo. E não facilita. Aonde eu aconselho para vocês ter o advogado? Quando você já tem o seu filho, a guarda do seu filho, e já passou do tempo dele passar essa criança para o seu nome, a guarda vir direto para o seu nome, porque quando você ganha a guarda definitiva do seu filho, quando o processo se encerra, o seu filho vai ganhar seu sobrenome. E às vezes demora, e você quer, né, agilizar a burocracia e tudo mais. Então aí eu acho legal você arrumar um advogado. Mas para dar entrada, na minha opinião, não há necessidade, né? E acompanhar o processo, eu vou explicar mais na frente para vocês. Mas vamos lá no que interessa. Então eu decidi adotar, como que eu vou fazer? Primeiro passo, você pode fazer o cadastro no site, no site do Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento. Lá você vai fazer seu pré-cadastro. Fez o seu pré-cadastro, você vai procurar a vara de infância e juventude, né? O fórum da sua cidade. Lá você vai ter todas as informações que você precisa. Por isso que eu não vou dar os documentos que realmente precisam, porque são praticamente todos iguais, mas varia ali de comarca por comarca. Mas geralmente são o quê? Comprovante de endereço, comprovante de renda, atestado de antecedentes criminais, atestado de saúde física e mental, né? E o mais importante aqui, eles vão pedir para que você faça um curso de habilitação para adoção. Esse curso, na realidade, geralmente tem um curso, tem encontros, né, de pais por adoção, e vocês precisam participar dessa reunião, e isso é muito importante para vocês. Eu peço que vocês façam e não reclamem, porque ali vocês vão começar a ter um start do que é a adoção, é ali que você vai ter contato com outras pessoas que estão no mesmo caminho que você, e é ali que você vai aprender que, além de você ser pai por adoção, você aprende também a ser humano. Claro que isso depende de cada grupo, depende de cada configuração ali, mas é muito importante você fazer isso. Então, a partir do momento que você vai ali, você vai no fórum, eles vão te inscrever para você fazer o curso, depois você participar das reuniões, você fez. Geralmente, cada comarca ele pede alguma coisa. Então, por exemplo, os 3 certificados, né, que você concluiu ali, que você participou das reuniões em grupo, ou então o certificado do curso do fórum, né, para pais e adoção. Então, você tendo todos esses documentos, reunidos todos, você vai entregar no fórum, eles vão abrir o seu processo. Quando começa o seu processo? Você vai ter uma entrevista com a psicóloga, com assistência social. Lá elas vão fazer essa pergunta para você, que eu estou falando agora, né? Por que você quer adotar, né? Quais são os seus desejos? E aí você vai dizer. E lá elas vão conseguir distinguir se realmente você está afim na empreitada, se é por amor, ou se você quer suprir alguma carência e tudo mais, né? Feito isso, eles podem pedir foto da sua casa, pode pedir fotos suas, fotos da sua família, e pode fazer a visita na sua casa também, que a gente chama de visita técnica. Essa visita técnica é para saber como que você mora, se você tem condições de segurança para essa criança. E aí, feito isso, eles elaboram um relatório, manda para o juiz, e o juiz vai e habilita você ou não. Sérgio, corro o risco de passar por todo esse processo e não ser habilitado? Corre. Eu não vou mentir para vocês, eu tô nessa situação assim de ansiedade por conta disso. A minha ansiedade é maior do que depois de ser habilitado e ficar aguardando. A minha ansiedade é ser habilitado, né? E quanto tempo dura isso, né? Vocês podem estar perguntando. Para o processo de habilitação, depende. Então, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal aqui para vocês. Eu tô na fase de terminar de entregar os certificados, porque aqui na minha cidade é diferente. Eu sou de Mariporã, interior de São Paulo. Na minha cidade você procura a comarca, né, da Vara de Infância e Juventude, que é o Fórum de Mariporã. Lá você vai falar com a assistência social, ela vai te inscrever no curso, você já faz o curso preparatório do fórum. Depois ela te encaminha para você fazer as reuniões, frequentar as reuniões, né, de grupos de pais
para adoção, e eles pedem para você 3 certificados. Feitos os 3 certificados, você já encaminha com toda a documentação, e aí sim você vai para o processo de entrevista, onde você vai preencher ali seu cadastro e seu perfil para saber que tipo de criança que você quer, se você aceita crianças com cuidados especiais ou não, qual é a cor, enfim. Depois disto, você vai gerar o seu número de processo, né? E vai ser lá para análise do juiz. Então vai ter o parecer da assistência social, vai ter o parecer da psicóloga e o juiz decide se você é habilitado ou não. Foi habilitado, aí o que acontece? Aí eu volto um pouquinho e falo para vocês. Quando a gente começa a entrar nesse mundo da adoção, quando você começa a pesquisar, é quando a gente comparar o casal, né, hétero, quando eles falam assim, eu vou ter filho, eu quero ter um filho, vamos ser pais. E aí começam a tentar. Aí tem a primeira tentativa, a mulher está no período fértil, mas não engravida, né? Essa parte é a nossa parte onde a gente frequenta ali o curso, onde a gente dá entrada com a documentação. Aonde a gente tem a certeza, né, que ficou grávido, na realidade, quando a habilitação é concedida. Porque aí sim você vai para a fila do Cadastro Nacional para Adoção, e aí sim você vai participar ali das dinâmicas para poder encontrar o seu futuro filho, né? Sobre o tempo para a habilitação, vai depender muito da sua comarca. Tem lugares que é muito rápido. Tem gente que fala, depois que entregou a documentação, com 3, 4, 5 meses já foi habilitado e já vai para a fila. Tem gente que leva até 2, 3 anos, dependendo da comarca. E aí vale a pena você sempre estar em cima, estar perguntando por que está demorando, né? Não largar lá. Por isso que eu falo, esse serviço um advogado não precisa, você não precisa de um advogado fazer, você pode acompanhar isso, né? Por que está demorando, né? Isso você pode questionar. Aqui em Mariporã, graças a Deus, eu tive muita sorte, assim, porque quando eu fui, eu peguei uma assistente social muito bacana, muito acolhedora. Ela conversou, me deu todo o passo a passo, me ajudou, me tirou todas as dúvidas. E aqui é uma parte muito interessante para não gerar ansiedade de vocês. Eu já percebi que muitas pessoas, quando vão passar por essa parte, acabam ficando receosas e com medo da assistência social e da avaliação da psicóloga. Eles não estão ali para te prejudicar. Pelo contrário, eles estão ali para saber se você está preparado. Se você não estiver preparado, eles vão te ajudar você a se preparar para você estar pronto para o seu filho, para o seu futuro filho. O seu filho, quando vir, ele tem que pegar você bem. Ter um ambiente acolhedor, um ambiente bom. E é isso que eles estão fazendo ali. E às vezes demora por conta disso. Porque o que importa ali é o bem-estar da criança, não o seu. Lembra no primeiro vídeo que eu disse que a gente parte de um desejo nosso. A gente está no conforto da nossa casa, com a nossa vida escolhida, com a nossa vida tranquila, e a gente decide ter filhos. Essa criança não, essa criança ela está lá no lar de acolhimento com um monte de feridas, um monte de traumas, um monte de cicatrizes, sendo preparada para encontrar uma família que consiga acolhê-la, que consiga dar amor, que consiga dar carinho. Então as coisas precisam ser feitas devagar, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. O tempo, como eu disse para vocês, para habilitação, pode variar um pouco, né? Mas no próximo vídeo eu já quero falar com vocês o que acontece, né? Depois que você é habilitado. O tempo de espera, te falar um pouco sobre isto, né? O que fazer durante essa espera. Então, por enquanto, por exemplo, eu, nesse momento, eu tenho 2 atividades que eu estou fazendo para poder ajudar um pouco nesse processo. Lembra que eu estou nesse processo agora de entregar documentação para habilitação. A minha ansiedade está agora. Depois que eu for ter certeza que eu receber ali meu número de processo, saber meu número na fila e tudo mais, eu vou ficar em paz, porque eu sei que o que dependia de mim já foi feito. Agora é com eles. Se demorar muito, eu posso cobrar, mas aí é com eles e o meu filho vai vir em qualquer momento. E aí, o que eu faço nesses momentos? Primeiro, eu fiz um caderninho com todas as anotações, vou estudando, vou conhecendo mais histórias, estou avançando. Então, por exemplo, eu estou na fase de entregar documentação, mas eu já sei o que vai acontecer depois que eu for habilitado, eu sei o que vai acontecer depois que eu tiver o primeiro telefonema e ter o primeiro contato com a criança, eu sei o que eu vou fazer, porque eu já estou pesquisando, eu já estou me antecipando a isso. E é graças a essa pesquisa e é graças a essas histórias que eu tô aqui preparado para conversar com vocês. Não sou o dono da verdade, nem tudo que eu vou falar aqui faz sentido para muitas pessoas e tá tudo bem, eu sou só um norte para você pesquisar, né? Mas eu tô aqui para poder te ajudar também. E aí, o que eu faço? A minha terapia hoje
É escrever nesse caderno, é coletar informações e gravar esses vídeos para vocês. Porque eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade de entender coisas simples, porque as pessoas passam pincelando tudo e não passam os pormenores, e aí você fica perdido, né? Então, por isso que eu convido vocês a estarem aqui comigo, se vocês acharem que faz sentido, né? Vem comigo, vamos conversar. A gente vai falar sobre adoção tardia, tem um projeto muito bacana que é Adote uma Boa Noite, que ajuda você a pular um pouquinho essa burocracia toda, depois eu vou explicar melhor para quem não conhece, né? Vou explicar o que acontece depois que você é habilitado, é o nosso próximo vídeo. Vou explicar como que funciona a fila, vou explicar como que faz a aproximação. Gente, tem muito vídeo bacana que eu tô pensando em fazer com vocês. E eu quero também sugestão de vocês. Se vocês estiverem aqui, fiquem à vontade para conversar comigo. Se tiver alguma coisa que vocês não concordam, que não foi alinhado, conversa comigo, porque a gente tá aqui não por uma verdade absoluta, né? A gente tá aqui para criar experiências, para criar vínculos, né? Para torcer um pelo outro. Não sei se vocês repararam, mas o banner do meu canal lá, né, a Tumblr, como eles falam, né, eu coloquei uma cegonha porque é isso, a cegonha está trazendo, literalmente a cegonha está trazendo o filho dos nossos desejos, os nossos sonhos sendo realizados ali pela paternidade, né, nossa realização pessoal. Então eu acho que isso é muito importante pra gente. Então fica comigo se você se identificar aqui, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Curte, compartilha se você gostou da ideia. Pesquisem bastante, eu não sou a única referência. Aproveitem bastante esse momento de vocês. Me contem se vocês chegaram por aqui porque vocês estão aí já querendo entrar. Que fases que vocês estão? A gente está junto na mesma fase? Vocês já passaram, né? Pra gente poder conversar mais. Revejam o último vídeo se vocês não viram, eu acho muito bacana. E vamos aprender junto, viu? Boa sorte para todos, sejam bem-vindos e até o próximo vídeo.